A graça e a paz do Senhor Jesus sejam a todos. Que o Espírito Santo do Senhor venha fluir na tua vida neste momento. Estamos de volta na 7ª aula, a 6ª carta à igreja em Filadélfia. Que você possa abrir os teus ouvidos, o teu coração, para que o Espírito Santo, através da palavra desse estudo do Apocalipse, venha transformar, consolar e trazer esperança para a tua vida. Como eu digo em todas as aulas, ler o Apocalipse é pensar em esperança. O Apocalipse nos leva a ter mais intimidade com Deus. Vamos ler aqui então, capítulo 3, versículo 7 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A Filadélfia, a igreja fiel. A cidade de Filadélfia se localizava aproximadamente 20 quilômetros a sudeste de Sardes, nas proximidades, portanto, da igreja da qual o Senhor diz: que tens nome de que vives, está morto. Nós vimos na aula anterior. Filadélfia ainda subsiste hoje em dia, mas com o nome turco de Al-Azir. Ela foi fundada no ano 154 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, pelo rei de Pérgamo, Átulo II. Vários terremotos destruíram a cidade, mas ela sempre foi reconstruída e alcançou nova prosperidade. Filadélfia significa amor fraternal. As características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há qualquer censura a ela, senão elogios. É importante notar que o seu caráter não estava imune à contaminação daqueles que tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Entretanto, apesar de a igreja em Filadélfia estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, ela se conservou pura e viva diante do Senhor. Isso serve de exemplo para os que são caídos na fé por causa do mau testemunho dos outros. A igreja em Filadélfia estava cercada de falsos cristãos e, mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. Em cada identificação que o Senhor Jesus Cristo glorificado dá de si mesmo para cada igreja, mostra os diferentes aspectos da sua pessoa e determina a natureza da igreja a que se dirige. O Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquele que é santo, que significa separado do mundo, e verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira, ou seja, revelava a si mesma o caráter do seu Senhor. A santidade dos cristãos de Filadélfia podia ser vista no dia a dia, ao se separarem de tudo aquilo que contribuía para o distanciamento de Deus. Ele também diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Assim, entendemos que o Senhor tem a chave de Davi, está no controle de tudo, tem o poder para determinar quem entra ou não no reino de Deus. Vemos ainda que não importa se a força é pequena ou grande, desde que se mantenha o firme propósito de praticar a palavra de Deus. A igreja em Filadélfia pode representar aqueles cristãos que, mesmo devido à sua fraqueza, seja de ordem material e cultural, como a falta de condições financeiras e conhecimentos teológicos, ou de ordem espiritual, como a falta de dons do Espírito Santo, ainda assim apresentam obras para Deus. Os seus trabalhos na obra de Deus quase nunca aparecem diante dos demais. Todavia,
a sua fidelidade na obediência à sua palavra faz deles uma igreja imaculada e irrepreensível perante o seu Senhor. Versículo 8: Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra. Isso quer dizer que nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas, aquela igreja obedeceu a sua palavra. E nisso consiste a santificação, viver de acordo com a palavra de Deus. O inverso também é válido, pois quem guarda a palavra de Deus vive em santificação. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus clamou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está então o relacionamento íntimo entre a santificação e a obediência à palavra de Deus. E da santificação da igreja depende a grandeza da obra deste mundo. É óbvio que quando a igreja ou o cristão assume a personalidade da palavra de Deus, o seu caráter passa a ser visto na vida daquela igreja ou daquela pessoa. Mas para que isso aconteça, é preciso que os seus seguidores sejam santificados. E para que eles sejam santificados, precisam praticar a palavra de Deus, pois uma coisa depende da outra. Não importa a força da pessoa, é pequena ou grande, o que vai influenciar a sua conquista não é só neste mundo, mas sobretudo no porvir, ou seja, na vida eterna. É a fé aplicada no que está determinado pela palavra de Deus. A plenitude da autoridade do Senhor Jesus, concedida por seu Pai, é capaz de abrir toda e qualquer porta para que quem deseja se submeter a Ele, pela obediência à sua palavra. Somente o Filho de Deus pode abrir a porta da vida eterna, e ninguém pode fechá-la. E apenas Ele pode fechar essa porta, e ninguém pode abri-la. Isso significa que somente o Senhor tem o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno, conforme as suas próprias palavras em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Se dizem judeus e não são. A igreja de Filadélfia era perseverante, mesmo cercada pelos que se declaravam judeus e não eram, ou seja, pelos falsos cristãos, membros da sinagoga de Satanás. É interessante notar que as únicas igrejas que não tiveram qualquer tipo de repreensão, Esmirna e Filadélfia, tiveram de enfrentar a oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Quem são aqueles que se declaram judeus e não são? Sabemos que durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus teve de enfrentar alguns judeus hipócritas. E a eles outro ais, o Senhor disse em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Se lembra de alguma coisa? Parece os falsos cristãos de Sardes. Demonstravam vida, mas estavam mortos. Não é? Esses escribas e fariseus hipócritas professavam aparentemente a mesma fé abraâmica. Mas foram eles mesmos que assassinaram o Filho de Deus. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, também professam a fé cristã, mas mentem, pois o Deus deles é o dinheiro e a posição social. De convertidos, só tem o nome. São como joio no meio do trigo, têm aparência cristã e conhecem a Bíblia como poucos, a letra. Porém, tudo isso só faz enganar os incautos, quer dizer, os servos, aqueles que não conhecem tão bem, mas eles têm a letra, mas não têm o Espírito Santo, não nasceram de novo. Na verdade, tentam em vão fechar a porta que o Senhor Jesus tem aberto para os verdadeiros cristãos. As únicas duas igrejas irrepreensíveis tiveram algo em comum entre si: judeus de mentira, os quais faziam parte da sinagoga de Satanás. As igrejas cheias do Espírito Santo são atacadas constantemente por falsos irmãos, mensageiros do diabo, com o objetivo de promover o engano, a divisão e a disseminação de falsas doutrinas entre o povo de Deus. Versículo 10: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A hora da tentação significa o período da grande tribulação que virá sobre toda a terra, no advento do anticristo. Porém, os cristãos que tiveram o caráter justo e fiel, de acordo com o caráter da igreja em Filadélfia, serão arrebatados antes disso acontecer. Os servos de Deus verdadeiros, cheios do Espírito Santo, não passarão pela grande tribulação. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Nós vamos falar isso mais para frente no nosso curso. A igreja em Filadélfia deve ter sido um exemplo de comunidade cristã, tendo em vista a manifestação do seu ardente primeiro amor. Uma das coisas mais incríveis em toda a Bíblia é a condição pela qual Deus cumpre todas as suas promessas. A sua palavra registra mais de 8.000 promessas suas para a humanidade. O cumprimento de cada uma delas, entretanto, depende apenas do próprio ser humano. Há um preço que este tem que pagar, e isso não está acima da sua capacidade. Pelo contrário, todos têm a condição necessária, pois Deus não exige nada de nós além daquilo que podemos fazer. A condição do cumprimento das suas promessas é a obediência à sua palavra. E é exatamente isso que o Senhor afirma à igreja em Filadélfia, como nós lemos no versículo 10. Uma coisa depende da outra, porque foi perseverante, ela será protegida da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. O Senhor Jesus também mostrou que as bênçãos de Deus estão condicionadas a uma atitude da nossa parte quando nos ensinou a orar. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está em Mateus capítulo 6,
versículo 14 e 15. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O Senhor Jesus exorta a igreja de Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé, porque só assim ela poderia manter a coroa da vida. Muitos possuíam essa mesma qualidade de vida espiritual, mas acomodaram-se na fé e foram seduzidos por deleites do mundo. Essa advertência é um alerta para todos os que estão determinados a pagar qualquer preço para a conquista da sua salvação. E também para aqueles que têm se envolvido com a doutrina que se diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Uma vez salvo, salvo para sempre não. A santificação é no caminho, é no decorrer da tua caminhada cristã. Quando você se converte, se batiza, tem um novo nascimento, o Senhor Jesus te purifica de todo pecado, mas a tua caminhada do dia que você se converteu até a sua morte ou ao arrebatamento, tem a santificação. Então, nesse período, você pode deixar a tua fé, você pode viver uma vida de pecado, uma vida de vontade carnal. Como você vai ser arrebatado? Como você será salvo numa vida pecaminosa? Não tem como. Então, por isso nós temos que, na nossa caminhada na fé, nós temos que viver em santidade ao Senhor. Viver com fidelidade ao Senhor. Viver sobre a palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor faz uma advertência. Guarda o que tens. Você está indo na igreja, você está fiel, continua. Siga em frente. Você desviou, volta, arrependa-te. Dá tempo. Enquanto você está vivo, você tem tempo. Volta para o Senhor. O Senhor Jesus vem em breve. E o diabo sabe disto. Por isso há uma enxurrada de doutrinas diabólicas se espalhando por todo o mundo. Daí o seu desespero em ceifar o máximo possível de pessoas sinceras, porém desavisadas. Se você deseja conquistar a vida eterna, precisa se manter desperto, vivo, vigilante todo o tempo, conferindo toda a doutrina com as sagradas escrituras. Leia a Bíblia e ninguém vai te enganar. Se há alguma dúvida, então pare e ore ao Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus, para que Ele lhe dê a direção certa. Nunca deixa levar pelas emoções do pregador, mas pela sua própria fé na palavra de Deus. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A quem vencer, em todos os desfechos das cartas apocalípticas, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor não é aquele que conquista uma vida econômica estável, ou aquele que tão somente não se deixa levar por vícios ou por uma vida de libertinagem. Então quer dizer o seguinte, que a nossa salvação não está direcionada se você é próspero ou não, se você conquista nessa terra ou não, se você tem bênçãos nessa terra ou não. Você pode viver muito bem nessa terra e ir para o inferno. Você pode prosperar muito nessa terra e ir para o inferno. Você pode ganhar muitas pessoas para Jesus e ir para o inferno. Como Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Para ele, o vencedor é aquele que se mantém salvo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se mantém com as características da igreja de Filadélfia.
até o fim, ou na morte ou no arrebatamento. Aquele que vive neste mundo, mas não tem parte alguma com ele. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Essa é uma promessa de vida eterna, que ninguém pode tirar. A coluna representa força, estabilidade. Lembra que no começo eu falei que tinha muitos terremotos? Havia muitos terremotos que destruíram a cidade de Filadélfia, mas ela sempre se reconstruía. Então tinha muito terremoto, e onde eles fincavam aquela coluna, eles fincavam a coluna e sabiam como colocar aquelas colunas, como fincar, para que elas não viessem quebrar tão facilmente. Então, para que quando houvesse um terremoto, aquelas colunas não viessem cair. Assim também devemos estar fincados em Jesus. Nesta carta, Jesus valoriza a nossa fidelidade à sua palavra. Fidelidade que persevera em qualquer provação. Então, persevera. A tribulação que você está passando, a provação que você está passando, a situação difícil que você está passando, não desista. Persevera. Diga ao fraco, eu sou forte. Na tua fraqueza, Deus o torna forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a tua vida. Que você seja transformado por esse estudo. Que a consolação e a esperança do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.